Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $86.400. Bitcoin que cai após o encontro cripto na Casa Branca. Mas as notícias foram boas. O que está acontecendo? Vamos discutir no vídeo de hoje, além de falar um pouco sobre a nossa estratégia de curto, médio e longo prazo no Bitcoin e nas altcoins. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui falando um pouco sobre o encontro cripto e por que após ele o mercado começou a cair, né? E assim, eu acho que de maneira muito clara, a gente teve que o encontro teve notícias positivas, né? Acho que isso solidifica que o governo dos Estados Unidos realmente está a favor das criptomoedas. A gente viu grandes personagens do mercado lá, e eles conversaram, só que o grande problema para o mercado, na minha opinião, é que eles não chegaram a nada novo, eles não chegaram a nada concreto, e dessa maneira, tudo que a gente teve nessa reunião foi uma solidificação de informações que já eram esperadas pelo mercado, né? E como o mercado ele poderia estar esperando algo novo, né? Poderia estar esperando, por exemplo, uma explicação de como o governo vai comprar Bitcoin nessa estratégia de delta neutro. Então, cara, o mercado meio que desanimou, né? O mercado, ele simplesmente olhou para isso e falou, tá, tudo isso a gente já sabia, não tem nada de novo, essa reserva é mais ou menos, então caiu um pouquinho, tá? Só que, na minha opinião, isso pouco importa no longo prazo, tá? No longo prazo, cara, o governo tá assim pro Bitcoin, legal, foda-se, cara, a gente compra Bitcoin para fugir do governo. Então, para mim, isso simplesmente solidifica o apoio do governo dos Estados Unidos ao Bitcoin, mas mesmo que eles chegassem amanhã e falassem nós estamos contra, igual estavam alguns meses atrás, cara, isso não mudaria nada a tendência. A gente ficou por anos e anos com governos contrários a criptomoedas. Inclusive o Trump era contrário a criptos lá no primeiro mandato dele. E o que o Bitcoin fez nesse período? O que o Bitcoin fez nesse período? Então não há por que a gente ficar desanimado, se preocupar muito com isso. É claro que no curto prazo a gente teve o mercado caindo, o mercado se desanimando, mas cara, no curto prazo pouco importa também. Pelo menos para os nossos investimentos. Né? A gente vai falar do curto prazo aqui para os nossos trades, mas para investimento, cara, não deixa uma noticiazinha de não era o que eu queria, esse ETF não tá tão bom, a reserva é ruim. Cara, tudo bem, né? Mas não deixa isso tirar o seu foco de por que você investiu o Bitcoin no longo prazo. Tudo bem? Entendendo isso e falando em prazos maiores aqui no semanal, vocês sabem a minha visão, não vou repetir. Estamos num padrão de continuação da alta, retraindo aqui, beleza? Nessa retração, a gente tem indicadores mostrando claramente uma acumulação, exatamente da mesma maneira que a gente teve a última vez que a gente consolidou e foi até os 49, e estava todo mundo falando que a bull run tinha acabado, que tinha sido mais uma armadilha acima de topo anterior. Tá? Acho extremamente improvável, mesmo, a probabilidade mínima de mínima, da gente ter formado um topo de bull run aqui, até porque, qual que é o melhor indicador para a gente determinar o topo de uma bull run? Claro que todo mundo pode ter a sua opinião, mas para mim ele é a euforia. E uma euforia que ela é principalmente pintada pelas altcoins. E quando a gente vê uma dominância só subindo, a gente não tem um final de bull run, tá bom? Para mim é muito claro que o final de uma bull run deve acontecer com essa queda. E tudo bem, né? A gente só teve duas amostragens disso acontecendo, mas eu acho que de maneira muito clara, não é a dominância em si que dita a final de uma bull run. É a euforia, é a galera muito animada, é a galera, tipo assim, só pensando nas altcoins, é a galera realmente arriscando muito mais do que deveria. Né? Nesse momento, na verdade, a gente vê a maioria das pessoas desanimadas com as altcoins. Até porque elas não sobem, né? Não tem nem como estar animado. Então, assim, de acordo com tudo que eu vi, desde 2016... eu posso falar com vocês que a probabilidade da bull run ter chegado ao fim é mínima, tá bom? A gente nunca sabe o futuro, cara, né? Pô, do nada a gente viu o S&P 500 cair 10%, tava tudo lindo, do nada caiu 10%. Se ele cair uns 30, 40, cara, a gente pode adiar por bastante tempo essa bull run. Então, por isso que a gente sempre tem que trabalhar com probabilidades. E a maior probabilidade é que a bull run ainda esteja muito, mas muito distante de acabar.
tudo bem? Quando a dominância tiver uns 50%, 40%, aí a gente vai começar a falar sobre final de bull run, tudo bem? Por enquanto eu ainda acho que essa dominância vai subir mais, tá? Principalmente se o Bitcoin for formar novas máximas, igual eu acredito que vai, para depois a gente ter uma queda forte nela, tudo bem? Show de bola, entendendo isso e falando um pouco então sobre os nossos investimentos no Bitcoin. Para mim, zona de acumulação clara e óbvia, tá bom? Abaixo desses 87 mil dólares, 76. Onde a gente tá agora, cara? É a zona de compra no Bitcoin. Eu comprei a primeira vez que a gente foi nos 86. Eu comprei também quando a gente foi ali nos 82, se eu não me engano. E comprei também quando a gente foi nos 80. Tudo bem? Ali abaixo dos 80 e tal. Então, eu enchi a mão nessa região, e para quem não encheu, eu acho que sim, é uma ótima oportunidade de você comprar Bitcoin, e é o que eu sempre falei com vocês aqui. Cara, o Bitcoin ele tem que ser a criptomoeda que você mais tem na carteira. Por quê? Porque o Bitcoin é a melhor criptomoeda. Eu sempre coloco aqui atrás para vocês verem, né, o Bitcoin King aqui. Acho que alguma galera ainda acha que é Burger King, mas é Bitcoin King, galera. E por quê? Porque o único realmente investimento para mim de longuíssimo prazo que eu penso em nunca vender é o Bitcoin. Claro que eu vou diminuir a minha exposição no final da bull run, mas o resto tudo, cara, é especulação. É TH, especulação. Solana, especulação. Ah, moedinha que você ama, especulação, cara. Então eu acho que muitas pessoas elas perdem um pouco nessa ânsia, nessa ganância de fazer muitas vezes o que é o mais importante do mercado. O mais importante do mercado não é fazer muitas vezes. O mais importante do mercado é e sempre será o problema que o Bitcoin resolve, né? E é justamente o problema do dinheiro, né? O problema dos governos. Então sinceramente, não ter Bitcoin, para mim, não é uma opção. Se eu não tivesse Bitcoin, eu já tinha desistido muitas vezes, tá? Porque quando a carteira tá caindo muito, você precisa lembrar por que você tá aqui. E não é por causa do ETH, cara, sinto muito. É por causa do Bitcoin, tudo bem? E eu falo isso, caras, porque o que eu mais vejo nesse momento são pessoas com portfólio só de altcoins. E eu entendo, cara, eu entendo que você quer fazer muitas vezes, mas você vai precisar aguentar porradas em ativos especulativos. Então existe uma grande diferença de eu aguentar uma porrada no Bitcoin, no melhor ativo da história, e de eu aguentar uma porrada num ativo especulativo que amanhã pode deixar de existir. É claro que o Bitcoin pode também, mas vocês entendem que uma coisa é um ativo, o ativo mais fundamentado da história, outra coisa é uma altcoinzinha de merda, né, uma shitcoinzinha. Então é necessário que você tenha seus investimentos também baseados nas suas convicções, nos fundamentos, né? E você ter os seus investimentos só baseados na especulação podem fazer você não conseguir sobreviver no mercado, cara. Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram um portfólio só de altcoins e estão aqui para viver? Estão aqui para contar a história? Eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Por isso que eu falo, cara, mesmo que seja uma porcentagem, igual, por exemplo, agora mais ou menos 20% do meu portfólio tá em Bitcoin. Nem que seja uma porcentagem assim, cara, porque quando tá tudo caindo, eu olho pro Bitcoin e eu falo, cara, 86 mil dólares, 80 mil dólares, cara, eu vou comprar mais, cara, porque o Bitcoin, ele não tá em discussão para mim. O Bitcoin, ele é o melhor ativo e quando ele entra em buy zone, caras, eu compro. As altcoins eu tô comprando uma parcela dos meus investimentos especulando. Por especulação. Porque eu realmente quero fazer muitas vezes e tal. Tudo bem? Então, entendendo isto, a gente pode voltar pro gráfico e falar um pouco sobre prazos menores, né? Então, como eu disse, longo prazo, buy zone, curto prazo, a situação indefinida. Né? No curto prazo, a gente não conseguiu romper a região dos topos ali de 95, nem perto disso, né? Não conseguimos também passar ali da região dos 91.500, que seria o primeiro bom sinal, né? Eu destaco esses dois, 95, eu vou deixar 96, porque tem um ponto de controle bem aqui, e 95 e 91.500 como zonas importantes. Também destaco os fundos, né? 84 e pouco. Perdeu aqui, a gente deve já testar a região de fundos ali naquela madrugada do carnaval, 81 mil dólares e as mínimas históricas, tá bom? Desculpe, as mínimas do ano. Então, a minha estratégia no curto prazo, qual que tá sendo?
caras, eu não estou fazendo trade nesse range, eu acho que está sendo um range extremamente complicado para fazer trade, tá? Do Bitcoin, tá? Em altcoins eu estou em vários, mas no Bitcoin, caras, eu acho que ele não está numa tendência clara, então, como a gente não está numa tendência clara, ou você trabalha a nossa estratégia de Hunter apostando contra a tendência de curto prazo, ou você não faz nada. E como para mim não tá muito claro, a gente tá tendo muitas notícias, eu não tô fazendo nada no Bitcoin, tudo bem? No médio prazo, eu mantenho o long que nós abrimos com os membros na região dos 80 mil dólares, tudo bem? Então a gente mantém esse long e a gente já colocou um stop no 0 a 0. Por que colocou o stop no 0 a 0? Para abrir, se o preço ir lá e voltar, acho que não importa muito, cara. Se a gente vier aqui e perder este volumaço que a gente deixou no fundo, é a continuação da tendência de baixa, e aí a gente, beleza, sai no 0 a 0 e cogita novas compras em novos suportes. Onde estariam novos suportes? Topo anterior, 74 mil dólares, tá bom? Se chegar ali, eu devo não só comprar Bitcoin para o longo prazo, mas possivelmente fazer um long daqueles, enchendo a mão, tudo bem? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês quando a gente... Não, ficou bagunçado aqui. Quando a gente fala também sobre as altcoins, né? Pô, a gente tá vendo uma dominância que não faz muita coisa nos últimos dias, né? Então, algumas altcoins não estão caindo tanto, outras estão caindo, mas a maioria tá performando mal, né, caras? E eu quero que vocês lembrem o que eu sempre falo com vocês da dominância. A dominância, ela é um grande fator da euforia ou do medo do mercado, né? Então a gente tá vendo o mercado em medo há muito tempo, né? Em todos os indicativos aqui, né? O Bitcoin Tools, o Alternative.me, o CoinMarketCap agora. Eu acho que boa parte disso é por causa da dominância, tá bom? Inclusive tem aqui uma porcentagem em dominância, tá bom? 10% dos dados que eles captam. Então, entenda, caras, assim, é impensável para mim a gente formar um topo de ciclo com a dominância, assim. E, detalhe, essa dominância elevada abre espaço também para compra nas altcoins. Só que é aquela coisa, cara, você precisa colocar nas altcoins aquele percentual do seu portfólio que você vai ficar confortável. É a mesma coisa que eu falo, algumas coisas que eu sei que pessoas fazem não vão conseguir, não vão ganhar dinheiro no mercado. Primeiro, colocar muito mais altcoin que aguenta, né? E você pode achar que aguenta 100%, mas 99,9% das pessoas não aguentam. Então, se você dá 100%, entenda que você tem que ser a minoria da minoria para aguentar. Então, não coloca mais do que você aguenta, né? Eu nesse momento, eu acho que eu tô com mais ou menos 30%, ou talvez um pouquinho mais, um terço dos meus investimentos em altcoins. Contando ETH, contando Solana, contando investimentos em altcoins, contando gemas. Ou seja, se continuar dando merda, eu vou perder uns 33% dos meus investimentos, né? Vai ser uma porrada daquela? Vai ser uma porrada daquela. Mas eu vou estar aqui para contar a história de como o Bitcoin, depois dessas porradas, conseguiu subir, né? E as altcoins provavelmente também vão, né? E é por isso que, colocando uma porcentagem, você vai estar aqui para quando as altcoins vão acontecer. Eu sei que tá demorando, mas tudo leva a crer que vai acontecer. Você consiga realizar seus lucros, tudo bem? Falando especificamente sobre altcoins aqui, né? E outra coisa que eu sempre falei também com vocês, e eu vou repetir, quem não tem caixa não vai aguentar, tá? Eu acho que essa é a maior lei do mercado cripto, cara. Quando eu vejo alguém, tô 100% exposto, eu falo, nossa, cara, começa a rezar. Começa a rezar, porque se a gente ficar um mês caindo, igual a gente tá agora, 2, bicho, você não vai aguentar. Você vai desistir, você vai ficar desanimado, você não vai conseguir dormir, você vai ficar acordando à madrugada, não vai dar, cara, não vai ser saudável pra você, e quando voltar no 0 a 0 você vai sair, você não vai conseguir ter lucro. O máximo que você vai conseguir é recuperar o que você investiu, né? Então, manter caixa também é importante, cara. Nesse momento eu ainda tô mantendo o meu caixa ali entre 15% e 20%, entende? E talvez esteja pouco, mas eu estou extremamente confortável com isso, né? Vocês precisam lembrar também que os meus investimentos, caras, eles têm também a parte mais conservadora, né? Eles também têm a parte deles de ações que geram dividendos,
fundos imobiliários que geram proventos. As ações que eu disse para vocês dos Estados Unidos são muito voláteis, mas algumas não são tanto. Pô. Ontem, por exemplo, com membros aqui, caras, eu comprei PayPal e BlackRock. Tá me entendendo? Não são ativos voláteis, mas não são tanto igual o cripto. Tudo bem? Então, assim, é importante você, antes de querer ganhar dinheiro aqui, você olhar e fazer isso aqui. Cara, quanto que eu quero ter de cada ativo? Tá bom? Quanto que eu quero ter? Né? E eu falo não só quando você olha o ativo como um todo. Eu sei, a maioria, cara, foda-se mercado tradicional. Tá? Eu, nos meus 2 primeiros ciclos, eu não tinha mercado tradicional. Eu só fui ter investimento no mercado tradicional quando o Bitcoin começou a subir demais, acima dos $30 mil ali. Eu comecei a ficar desconfortável com o tanto de Bitcoin que eu tinha que vender, estava desconfortável tendo o SDT também. Então, opa, vamos ir transferindo isso para o mercado tradicional aos poucos, tudo bem? Eu sei que a maioria vai ficar aqui, ó, no mercado cripto, cara. Você vai ficar no mercado cripto mesmo, tá? Mas, lembra, tenha bastante Bitcoin, tenha caixa, tá bom? Porque senão vai ser difícil, beleza? Show de bola. Então, para finalizar, né? Pra vocês verem, eu tenho até ouro, eu tenho até urânio, então, tipo assim, é uma carteira que, tá bom, cara, tomamos muita porrada aí no lado cripto agora, com muitas altcoins. Mas no lado tradicional, ela se segura, sabe? E como nesse momento aqui, ó, eu tenho quase 50-50, um pouco mais de cripto, acaba que não cai a carteira toda, isso é bom, tá? E continuando aqui, falando do ETH, cara, o ETH tá bem fraco, tá? Já tomei um stop no ETH esses últimos dias aí. E, cara, eu acho que não tem muito pra onde correr. A gente precisa segurar esse fundo aqui. Se não segurar esse fundo, é pivô no semanal de baixa, tá bom? Ou seja, não acho que existe mais nenhum long aqui no ETH. Eu acho que nesse momento o ETH tem que se provar e tem que segurar aqui acima desse fundo. Se começar a gente ver abaixo dos 1980, eu vou olhar para compra de longo prazo no ETH? Eu acho que sim. Né? Mas aí eu vou ter que esperar gatilhos bem claros, talvez ali nos 1.800, talvez ali nos 1.600, tudo bem? Realmente me surpreenderia, caras, mas o tanto que o ETH tá fraco, né? Eu não duvido, tudo bem? Então, eu não vejo mais um long aqui no ETH, mas eu vejo que para quem não tá exposto no ETH, cara, você tá num puta suporte, cara. Cara, isso aqui é uma easy buy, digamos assim. No longo prazo, tudo bem? Mas aí você precisa entender que se for nos 1.600, você precisa ter o quê? Caixa para comprar, tudo bem? E todo mundo vive falando, ó, Pablo, mas você sempre tem caixa, Pablo, mas eu não tenho caixa, eu gastei tudo, você sempre tem caixa, meu Deus, o que eu faço, Pablo, o seu caixa é infinito, não. Tá, eu vou explicar mais uma vez, para vocês entenderem um pouco por que a gente sempre tem caixa, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente tava na alta e tava todo mundo falando que nós teríamos uma out season, o que a gente tende a fazer? A gente vai realizando, né? Então, ó, realização de lucros, Bitcoin. Realização de lucros, HBAR. Realização de lucros, Bakkt, uma empresa nossa que simplesmente pumpou, já devolveu quase tudo, né? Então, realização de lucros. Realizações de lucro hoje, ó, dia 20, ADA e POL. Aí, ó, a carteira tava voando, tava subindo. E a gente vai realizando lucro. Por quê? Porque o nosso caixa foi aumentando, o caixa vai aumentando, ó. Realização de lucros, Bitcoin, rebalanceamento. Realização de lucros, Secret, subindo 52% no dia. Realização de lucros, Atom. Depois vocês olham os preços que essas moedas estão hoje. E a gente está tendo a oportunidade de comprar de novo a preços muito mais baixos. Realização de lucros, VET-DOT, 23 de novembro. Realização de lucros, SAND. Realização de lucros, SEI. Tá me entendendo? Realização de lucros, HOT. Tá me entendendo? Olha o caixa aumentando. Tava 13, agora já tava 14. A gente foi realizando. Ó, Engine.
Realização de lucros, maiores volumes desde setembro. E vamos realizando. Ó o caixa aumentando, foi para quase 15. Ó o caixa aumentando, já passou dos 15. Tudo aqui, ó, realização de lucro. Já estamos no dia 2 de dezembro, realização de lucro, realização de lucro, realização de lucro na Ave, realização de lucro na Ondo. Ó o caixa em 17. Estão me entendendo como que é a nossa estratégia? Outra realização de lucro em VET. Então a gente vai realizando, aos poucos. Realização de lucros, render. Ó, estamos no dia 5 de dezembro aqui. Ó o caixa, 18,73. Tá dando para entender agora, caras? Porque sempre quando eu falo do caixa, a galera fica falando que é mentira, a galera fica falando que, não, é porque você tem caixa infinito. Eu só tenho caixa infinito porque quando eu tava no 5 de dezembro, aí, ó, tava vendendo. Ó, cara, vendemos Meta, vendemos Nvidia, vendemos Tesla, vendemos Robinhood, cara, vendemos ações lá nos Estados Unidos também, SNX. Né? Então, o nosso caixa, ó, o caixa acima dos 20. Tá me entendendo, cara? É isso que a gente vai fazendo, tá? Dessa vez eu acho que o nosso caixa chegou em 23, 24%, né? E se a gente tivesse continuando subindo, o que a gente estaria fazendo? Vendendo. Lá em fevereiro, março, quando a gente ficou alguns meses a mais vendendo, o nosso caixa chegou a 52%. Tá me entendendo? Então esse mercado é foda, cara. Esse mercado você precisa ir colocando dinheiro no bolso quando ele te dá a oportunidade. Tá? Sem fazer isso, você não vai aguentar. Você não vai aguentar ver uma moeda que subiu 300% depois de devolver tudo. Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, a gente se vê na próxima.